Oi, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Daniel Machado e eu queria convidar você hoje, mais uma vez, tem 5 minutinhos? Vai que! Recentemente, comemoramos uma data muito importante para o cristianismo. Comemoramos 507 anos da Reforma Protestante e com isso geramos algumas reflexões sobre a origem do cristianismo. Convido você hoje para assistir esse vídeo e mergulhar um pouco mais nessa história com a resenha do livro A História do Cristianismo. O renomado historiador e teólogo Justo Gonzalez apresenta em História Ilustrada do Cristianismo uma obra sensacional que narra de forma acessível e envolvente a trajetória do cristianismo desde os seus primórdios até os momentos que antecedem a Reforma Protestante. Em um livro cuidadosamente estruturado, Gonzalez percorre séculos de história, iluminando debates teológicos e expansões políticas, estabelecendo as bases para a sociedade ocidental moderna. A decisão de dividir sua obra em 5 grandes períodos históricos reflete a intenção clara de mapear não apenas os eventos e datas, mas também destacar os contextos sociopolíticos e culturais que moldaram a identidade e a teologia cristã ao longo dos séculos. Hoje, nós vamos tratar nesse vídeo da primeira parte do livro, A Era dos Mártires, um período de formação que traçou diretrizes para toda a história da Igreja. E até hoje vivemos sob a influência de algumas decisões tomadas naquele tempo. A Era dos Mártires, Gonzalez concentra-se nos primeiros séculos do cristianismo, um período marcado pela resistência e perseverança dos cristãos diante das perseguições romanas. Desde o início, o autor deixa claro que o martírio, longe de ser apenas uma demonstração de fé pessoal, foi um dos motores da expansão do cristianismo. O maior desafio do cristianismo é, sem dúvidas, definir sua própria natureza em contraste com o judaísmo. As descrições detalhadas dos conflitos e a forma como as comunidades cristãs se organizavam para sobreviver às perseguições mostram um profundo conhecimento de Gonzalez sobre os textos históricos e relatos de testemunhas da época. Ele aborda a forma como os mártires se tornaram ícones e exemplos para outros cristãos e como essa dedicação e coragem fortaleceram a comunidade, ajudando a espalhar a fé, além de fronteiras culturais e geográficas do Império Romano. Um dos pontos mais fortes do livro é a capacidade do autor de contextualizar historicamente os motivos das perseguições, explicando que elas não foram apenas fruto de ódio ou intolerância religiosa, mas também uma questão de controle político e coesão social dentro do Império. A nova fé, que se recusava a adorar o imperador, era visto como uma ameaça à ordem estabelecida, algo que o autor explora de tal forma a evitar simplificações. Esses conflitos produziram mártires e apologistas que se tornariam incansáveis na defesa da fé cristã. Com muita propriedade, ele destaca também o surgimento de heresias, doutrinas contrárias à essência da fé cristã. Gonzalez também se aprofunda na diversidade do pensamento cristão dessa época. Ele incluía diferentes interpretações teológicas e práticas, mostrando que o cristianismo não era uma entidade monolítica, mas uma comunidade rica e variada, que ainda estava definindo sua identidade teológica. Por fim, é importante destacar que, apesar da escassez de documentação, é possível conhecer um pouco da vida cotidiana e do culto cristão durante esses primeiros anos. Então, eu quero convidar você à leitura desse livro, A História do Cristianismo, que certamente servirá como uma bússola no conhecimento da história do cristianismo.